Quem sou eu para que o grande rei você nasça? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios 3, 13 a 14. O título diz assim: Feliz o homem que acha sabedoria. Se guardarmos as palavras do Senhor e as praticarmos, será isso a nossa sabedoria e o nosso entendimento perante as pessoas, e elas dirão: certamente este grande voto é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Deuteronômio 4, 6 e 7. A nossa verdadeira sabedoria está em viver na dependência total do nosso Deus e em guardar a sua palavra. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, 20 e 22. Por meio do Evangelho fomos enxertados a boa oliveira, desfrutando da seiva da sabedoria de Deus. Ela é mais preciosa do que pérolas, e tudo o que se pode desejar não é comparável a ela. Que possamos declarar ao Senhor: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Salmos, capítulo 119, versículo 72. Amém. Até amanhã com mais provérbios. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Nós lembramos toda a obra redentora, lembramos todo o preço que o Senhor pagou para nos redimir, para nos regenerar. E nós que nascemos de novo, jamais vamos esquecer o grande amor com que o Senhor nos salvou. Ele se entregou por nós espontaneamente. Ele nos reconciliou com Deus e nos deu a sua vida. Hoje somos filhos de Deus. Nós jamais vamos esquecer esse ato de amor. Muito obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Cada dia que passa, quanto mais estamos perto de Ti, mais nosso coração é cheio de gratidão, de alegria. Nós íamos para o lago de fogo, nós estávamos perdidos, estávamos sem Deus, com um destino ao lago de fogo. Senhor Jesus, nós que éramos um tição tirado do fogo, mas o Senhor nos resgatou, mudou a nossa sorte, simplesmente porque o Senhor nos amou. O Senhor amou o mundo de tal maneira e deu a maior prova de amor que alguém pode dar, a sua vida. Nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Queremos dizer também que te amamos. Cresce em nós, Senhor, para que possamos apressar a sua volta. Ó Senhor Jesus. Não há maior
glória minha. Eu te amei, amei até o fim, e dei-te tudo, até a própria vida, a fim de resgatar-te para mim. Sou Deus mais. Que hino maravilhoso, irmãs. Que prova de amor maravilhosa o Senhor deu para nós, né? Esse hino que a gente está ouvindo é muito lindo. Não há maior prova de amor que essa. Hoje lembramos de Ti, Senhor. Amém. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica de hoje. Ontem nós lemos os capítulos 28 e 29 de Gênesis e vimos Jacó obedecendo seus pais e partindo para a casa de Labão. E de lá ele iria buscar uma esposa. E no caminho Deus aparece para ele em sonho. Quando chegou a noite, ele pegou uma das pedras do chão e fez o seu travesseiro e deitou ali para dormir. E ele sonhou. Deus apareceu para ele esse sonho. Ele viu uma escada e o topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor falou: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Você agora está deitado num lugar santo. A sua descendência será como o pó da terra. E você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Isso se referindo aos 4 cantos da terra. E a sua ascendência será como o pó da terra. E o Senhor abençoa a sua descendência. E diz: eis que estou com você, e eu guardarei por onde quer que você for. Então Jacó acorda do sono e diz: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Essa escada que ele vê liga a terra aos céus. É Cristo como intermediário entre nós e Deus. Ela está na terra, mas ela chega até os céus. Então, Jacó marca aquela experiência, o lugar onde ele teve essa experiência com Deus. Ele pega a pedra que ele tinha usado como travesseiro e faz como uma coluna. E derrama azeite, unge essa pedra. E essa cidade se chamava Luz, mas ele muda o nome dessa cidade para Betel. Este lugar tipifica a igreja. Então Jacó faz uma aliança com Deus. Senhor, se você for comigo na minha empreitada, eu te darei o dízimo. No capítulo 29, Jacó se encontra com Raquel. Ele chega até Arã e conversa com alguns pastores e fica sabendo que Raquel está chegando para dar água ao rebanho, porque ela era pastora. Ele vai até a casa de seu tio Labão e começa a trabalhar com o tio. Então eles acertam um salário. Jacó se apaixonou por Raquel. Então ele disse a Labão: se você me der Raquel por esposa, eu vou servi-lo por 7 anos. E Labão concordou. Só que no dia do casamento, ao invés de ele dar Raquel, ele deu Lia, porque ela era primogênita e o costume do lugar não permitia que se casasse a mais nova enquanto a mais velha ainda fosse solteira. Então ele engana Jacó e dá Lia para ele. Jacó fica furioso no dia seguinte, mas Labão promete dar-lhe Raquel depois de uma semana. Então ele se casa com Raquel também. Mas ele amava mais Raquel do que Lia. E o Senhor abençoou a sua primeira esposa, dando-lhe filhos. Então, Lia teve 3 filhos. Rúben, o primogênito, Simão e Levi. Mas Rebeca era estéril.
Vamos ver a continuação dessa história? Capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário, morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim, Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: afortunada! E deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que eu sou feliz. Ele deu o nome de Azer. Nos dias da colheita do trigo, Rubens saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: e dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia. Ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora, meu marido, vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouvindo-a, e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Jacó e Labão fazem um acordo, versículo 25. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: se puder me fazer esse favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: fixe o seu salário que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isto. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim
todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse, tá bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó se enriquece. Versículo 37. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhas diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Capítulo 31, versículo 1. Jacó volta para a terra de seus pais. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, separou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmos sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o meu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia, os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra da sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras?
pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Termina aqui a leitura, no versículo 16. Que pena, né? Olha, tá tão interessante, né? Nós vemos Lia tentando ganhar, através da fertilidade, o amor do seu marido. Mas quando ela vê que não tem mais filhos, então ela recorre a uma ação desesperada, né? De dar a sua serva, Jacó, por mulher. Então, Raquel, vendo que Lia concebia e ela não, deu a Jacó a sua serva Bila, para que ela tivesse filhos. Esse filho seria como se fosse de Raquel, né? Então, Bila, serva de Raquel, dá à luz Adã. E também Bila concebe novamente e dá à luz ao segundo filho e o chama de Naftali. Lia, que antes tinha usado sua fertilidade para tentar ganhar o amor do seu marido, agora começa a recorrer à ação desesperada e dar também a sua serva para que Jacó coabitasse com ela e ela tivesse filhos por intermédio da serva. E ela engravida de Gade e Azer. No capítulo 30, versículos 14 a 21, tem algo bastante curioso, né? É primavera e Rubens sai para colher mandrágoras no campo e devia ser uma fruta muito gostosa, né? Então, Raquel pede essas mandrágoras e, em troca das mandrágoras, Jacó vai dormir com Lia. Ela concebe e dá à luz a Isacar. Lia concebe novamente e gera Zebulon. Este foi seu último filho. Mas nos versículos 22 a 24, nós vemos o Senhor se lembrando de Raquel. Ela engravida e dá à luz ao seu primogênito e o chama de José. Jacó agora já tinha 12 de filhos, 4 esposas. Então, quando José nasce, Jacó quer voltar para a sua terra. Então, ele fala com seu tio Labão e pede permissão para voltar. Então, ele diz, dá-me minhas mulheres e meus filhos para que eu volte, mas deixa-me ir agora. Mas Labão não quer deixá-lo partir. Então, Labão percebeu que Deus o abençoou por causa de Jacó. Para ele, era uma grande vantagem manter Jacó por perto. Assim, ele ofereceu pagar a Jacó o salário que ele quisesse. Então, Jacó pediu 2 coisas. O direito de continuar a cuidar dos rebanhos de Labão e também todas as ovelhas e cabras de Labão que tivessem marcas raras e incomuns, seria dele. Labão prontamente concordou com os termos e praticamente assegurou o fracasso financeiro de Jacó ao remover dos rebanhos todo animal que possuísse as características que Jacó havia especificado. E para garantir que o patriarca não os usasse, ele os afastou à distância, equivalente a 3 dias de viagem, né? O gado salpicado e malhado, e todos os marrons entre as ovelhas, e o salpicado e malhado entre as cabras. O tio Labão dá ordem aos seus filhos, e à noite eles então retiram grande parte desses animais com essas características e os leva para bem longe. Jacó, ele permanece ali por 6 anos. O seu patrimônio aumentou muitíssimo. Durante esse período, ele usou pelo menos 3 diferentes técnicas para fazer com que os rebanhos produzissem ovelhas e cabras que ele pudesse reter. Ele separou os animais fortes dos fracos, usou apenas os fortes para os seus propósitos de reprodução. Ele colocou as varas que havia descascado diante dos rebanhos dos coxos e nos bebedouros, onde os rebanhos se acasalavam. Ele fez com que os rebanhos ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão, posto que as 2 últimas práticas não possuem valor científico, né? Mas nós sabemos que quem o abençoou foi o próprio Deus, né? O surpreendente sucesso do patriarca criou aí agora um profundo ressentimento nos filhos de Labão, porque ele enriqueceu.
Então, era muito prejuízo agora deixá-lo partir. Mas o Senhor aparece a Jacó no capítulo 31, versículo 3, e diz assim para ele: volta à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó tem comunhão, né? Vai conversar com as duas esposas, Lia e Raquel. E elas concordam em fugir dali, né? Porque o próprio Deus havia determinado a Jacó que ele voltasse para a sua parentela. Ficamos por aqui. A irmã Lene dá continuidade à leitura de hoje com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. E amanhã nós estaremos novamente com vocês. Deus abençoe vocês, amados, e até amanhã, se Deus quiser. Queridas ouvintes, mais um dia de leitura bíblica. E vamos iniciar a leitura hoje com Salmos capítulo 12, Provérbios capítulo 3, versículos 13 ao 15, e o Evangelho de Mateus capítulo 10, versículos 1 ao 23. Então, começando com Salmos. Auxílio contra a falsidade, ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas. Salmo de Davi, versículo 1. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Agora Provérbios, capítulo 3, versículos 13, 14 e 15. Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. Versículo 15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Agora o Evangelho de Mateus, capítulo 10, de 1 até o 24. Os 12 apóstolos, os seus nomes. Versículo 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote. Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12. Jesus enviou esses 12, dando-lhe as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva os gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento.
E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade, lhes digo que haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto como ou que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para a outra. Porque, em verdade, lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Amanhã continuaremos com o capítulo 10 do Evangelho de Mateus e mais toda a leitura bíblica. Até amanhã. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taika Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: A verdade manifesta a justiça, e a justiça traz paz e alegria. Parte 1. Recebam com carinho, Taika Saleb. Em Salmos 85 lemos: Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Quando a graça se encontra com a verdade, Deus obtém uma igreja cheia de verdade, cheia de realidade, e nessa esfera também se encontram a justiça e a paz. Quando a graça se torna verdade em nós, a justiça é encontrada em nosso viver. E quando existe justiça em nosso viver, o resultado é paz. Se tivermos a realidade da palavra de Deus, que desfrutamos como graça, essa realidade será transmitida aos outros na forma de um viver de justiça, que resultará em paz. Em Provérbio lemos: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Quanto mais temos a verdade e a realidade, mais a justiça é manifestada em nosso viver. A verdade genuína é Deus. Quando vivemos na presença dele, temos um viver cheio de justiça. Que o Senhor nos livre da mentira,
cujo resultado é fraude. Outra passagem que menciona a verdade e a justiça está em Zacarias. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Esse versículo mostra que só podemos executar o juízo, ou seja, a justiça, se tivermos a verdade. Então, a verdade é a base para executarmos a justiça, que tem como resultado a paz. Deus quer novamente trazer a justiça e a paz para a terra, mas isso só ocorrerá no reino milenar, na era vindoura. Ó Senhor Jesus, Senhor, trabalha essa verdade dentro de nós. Senhor, que possamos executar a justiça no nosso viver, no nosso dia a dia, estarmos em Ti, para que também possamos desfrutar da Tua paz, Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Querido ouvinte, amada irmã, como vocês estão? Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Hoje, nos dias em que vivemos, todos nós gostamos de ser amados. Muitas vezes, todos nós fazemos alguma coisa para amar alguém. Mas Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho, deu seu único Filho. Querido ouvinte, amada irmã, foi seu único Filho, Ele deu por nos amar. E esse Filho veio ao mundo. Era a única maneira do mundo ser salvo. Era o Filho de Deus vindo até nós. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus hoje está nos chamando a crer nele. Muitas vezes podemos dizer: mas eu já creio em Deus. Amado ouvinte, você pode falar: eu creio que Deus existe. Mas Deus hoje está nos fazendo um chamado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Deus, mas você já tem certeza dessa vida eterna? Se você ainda não tem essa certeza, toque nesse amor de Deus. Prove este amor de Deus por mim e por você. Foi de tal maneira, Ele se entregou por nós. Amado ouvinte, amada irmã, Deus hoje quer que creiamos, porque quando cremos, nós temos a vida eterna. Amado ouvinte, qual a tua situação nessa tarde? Deus te amou de tal maneira. Ele hoje simplesmente quer que você creia, que a partir do momento que você crê, você tem a vida eterna. Prove este amor de Deus. Prove como Deus é maravilhoso. Prove como Ele te amou de tal maneira. Você é especial, amado ouvinte. Você é especial, amada irmã, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por tão grande amor. Senhor Deus maravilhoso, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, meu Senhor, porque Tu nos amou de tal maneira, que se deu por nós. Isto é amor. Isto é amor que não pediu nada do homem, mas simplesmente nos amou de tal maneira. Muito obrigada, Senhor. Nesta tarde, eu abro mais o meu coração a Ti. Eu quero mais crer em Ti. Eu quero mais desfrutar desta vida eterna, porque Tu se entregou por nós. Muito obrigada, Pai, por tão grande amor. Nesta tarde, abençoa a nossa amada ouvinte, que está ouvindo nesta hora. Leva simplesmente esse amado ouvinte a abrir o seu coração, crer mais em Ti e desfrutar deste tão grande amor que nos leva até a vida eterna. Abençoe a família de cada um, segundo a necessidade, que Tu possa, Senhor, ó Senhor, abençoar, que eles possam ver o Teu grande amor de tal maneira. Abençoe nossa amada irmã, Senhor, segundo a necessidade de cada irmã nesta tarde. Tu conhece cada uma delas. Abençoe, Senhor. Só queremos mais provar deste tão grande amor e Te amar também, porque Tu és o próprio amor. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta tarde, em nome de Jesus Cristo.